Oi, pessoal, Lu Diniz aqui. Eu vim falar com vocês hoje sobre 10 hábitos de uma pessoa empreendedora, que no caso sou eu. E eu vim falar para vocês o que eu faço no meu dia a dia. Algumas coisas eu ainda estou no momento de desafio. Fiz já no passado, não estou fazendo no momento por causa dessa história da pandemia. Mas de forma geral, as 10 coisas são 10 coisas que eu realmente faço e que eu percebo que a minha produtividade e a minha felicidade melhoram demais. Então eu fiz uma colinha aqui. Vocês vão ver que eu vou olhar de vez em quando para cola, mas é isso daí. A ideia é que vocês consigam entender e, se for efetivo para vocês, coloquem na vida de vocês. Para mim melhorou muito. Eu percebo que a minha vida ela realmente é muito mais feliz. Eu sempre falo que eu sempre fui uma pessoa feliz, mas eu acho que esses hábitos que eu adquiri na vida, né, que eu coloquei no meu dia a dia, eles realmente me ajudam muito. Então vamos lá. O primeiro hábito, hábito um. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Eu agradeço pela noite de sono, eu agradeço pela cama boa, eu agradeço pela oportunidade de ter tido uma noite de repouso, de tranquilidade, de serenidade. Eu falo isso porque isso parece uma coisa muito banal, mas não é. Quando a gente começa a desenvolver essa atenção e essa gratidão, a gente percebe que isso é uma coisa muito importante. Muita gente não tem isso. Muita gente passa a noite com insônia, muita gente passa a noite super cansado. Então, agradecer uma boa noite de sono é a primeira coisa que eu faço durante a minha manhã. A segunda coisa que eu faço é eu medito. Isso é um hábito que eu tô desenvolvendo cada vez mais. Eu confesso que nessa pandemia eu fiz um desafio com um grupo de amigas e aí a ideia era que todo mundo meditasse todos os dias e a gente fizesse um checklist ali e desse um ok na meditação. E tá funcionando super bem. Eu já meditei ao longo da minha vida muitas vezes, mas não de uma forma habitual. E hoje eu tenho feito isso de forma habitual e eu percebo que abre um horizonte na minha mente. Eu fico muito mais clara nas minhas ideias, eu percebo que isso me ajuda demais. Então eu te convido a colocar esse hábito na sua vida. Medite. O terceiro hábito que eu tenho, tô olhando a minha colinha aqui, mas o terceiro hábito que eu tenho é falar muito obrigada para as pessoas. E esse muito obrigada, gente, ele cabe em qualquer lugar. Hoje em dia, o muito obrigada ele tá acontecendo via WhatsApp, obviamente. Mas quando eu vou, por exemplo, num restaurante que eu vejo uma pessoa limpando o banheiro, eu simplesmente paro, tiro um segundo e olho para essa pessoa e falo: olha, muito obrigada por você estar deixando esse lugar limpo. Se não fosse a senhora ou se não fosse o senhor, a gente não estaria num ambiente limpo, num ambiente agradável. Então, pratiquem o muito obrigado. E o muito obrigada sincero, sabe? Aquele muito obrigado onde você olha para a pessoa e fala: você tá fazendo a diferença aqui. Você pode mandar um muito obrigada pro seu pai, pra sua mãe, para um amigo, para um fornecedor. E explica o porquê do seu muito obrigada. Você vai ver que um mundo novo se abre e que, invariavelmente, no mínimo que você vai ganhar é um sorriso. Isso é muito gratificante de verdade. A terceira coisa que eu. Opa, essa foi a terceira, né? A quarta coisa que eu faço, e eu faço isso com meu marido e é muito legal, a gente tira um dia da semana pra gente cantar e dançar. De verdade, cantar, dançar, se divertir. Eu sempre falo que a alegria, ela tem que fazer parte da nossa vida. E a gente faz isso, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente tem que ficar em casa. Então no sábado a gente liga o som, toma café de manhã regado a um monte de músicas, e a gente dança, e a gente canta, e a gente pula. Eu pulo pra caramba, fico sempre dançando, e isso é muito bacana, é muito legal. Isso traz uma energia muito boa, isso traz uma alegria muito grande. Quinta coisa que eu faço é prestar atenção na comida. Eu falo que tem pessoas que nasceram para ser magras a vida inteira e tem pessoas que lutam contra a balança. Na verdade, não é bem lutar contra a balança, a gente luta contra a gente mesma, né? E aí, o que eu percebo? Que quando a gente tá mais ansiosa, a gente come mais. Pelo menos é o que acontece comigo. E aí tem um exercício muito interessante que é você fazer um foco total no que você está fazendo no presente momento, você prestar atenção na sua alimentação e parar sempre quando você sentir que você está saciado. Não come até o final, você não precisa comer até o final. Você não precisa falar, limpa o prato, igual a mãe da gente dizia. Não precisa. Sentiu que tá ok, para. Mesmo que fique um pouquinho no prato. Isso vai até te ensinar
a controlar a quantidade de coisas que você vai colocar no seu prato. Porque você sempre tem que pensar, vou colocar um pouco menos porque talvez eu não precise mais. É melhor você repetir depois. Isso é um hábito muito legal, muito interessante. Ele treina você a desenvolver um lado do seu cérebro que te faz ter um pouco de limite, sabe? Ter um pouco mais de consciência, mais de clareza. É muito interessante. Eu faço isso. O outro hábito que eu tenho é sorrir. Eu sempre falo que sorrir é um abre portas. E aí tem dias que a gente não tá pra sorrir, tem dia que a gente não tá legal. E aí o que que eu faço? Qual é o exercício que eu faço e que eu aprendi? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho aqui uma caneta. Foi meio de improviso, mas o que que você pode fazer? Você pode colocar uma caneta no meio da sua boca, olhar na frente do espelho e ficar. Quando você coloca a caneta, obrigatoriamente você tem que ficar nessa posição. Então você tá forçando o seu cérebro a sorrir. Sorria na frente do espelho por uma média de uns 30 segundos. Por mais que você olhe pro espelho e você fale, nossa, não tem nada a ver, por que que eu tô sorrindo? Sabe assim, nossa, minha vida tá super ruim, por que que eu tô sorrindo? Mas você começa a sorrir, daqui a pouco você se olha no espelho e você começa a rir de você mesma. E isso daí te inunda de hormônios que te fazem bem, que te trazem felicidade. Pode parecer um exercício meio louco, mas experimenta fazer e você vai ver que você vai ter muita diferença na sua vida. Bom, o sétimo hábito é fazer atividade física. Eu confesso que nessa pandemia eu dei uma parada, mas eu gosto muito, eu sempre gostei muito de fazer atividade física. Eu acho que a atividade física ela me traz muita energia, também me traz muita clareza, assim como fazer a meditação. Ela produz um monte de coisa boa dentro do meu corpo e eu fico muito mais disposta. Eu gosto muito de fazer atividade física pela manhã. Isso é um hábito que eu tenho desde criança. Minha mãe sempre fez academia, sempre fez ginástica de manhã, então é um hábito que eu tenho desde criança. À noite eu não funciono bem, mas tem gente que funciona melhor à noite, que dorme melhor. No meu caso, eu trabalho melhor de manhã, então eu acordo, faço minha meditação, depois faço a minha atividade física e eu me sinto muito melhor. O outro hábito é caminhar. Eu adoro caminhar. Pra quem não sabe, eu tive um avô que ele perdeu a perna. E o meu avô adorava caminhar, sempre gostou muito de caminhar. Então hoje, toda vez que eu caminho agradecendo a Deus pela oportunidade de ter pernas para andar. Porque eu nunca tinha parado para pensar qual é a dificuldade de você querer andar e você não ter pernas. É claro que tem muita gente que se supera, que consegue, mas a verdade é que a gente já veio de fábrica com as pernas. E a gente poucas vezes para pensar, nossa, que bacana, eu posso andar. Geralmente a gente entra no carro, dirige até o ponto e pronto. Mas andar vai te dando um turbilhão de emoções, de ideias, de coisas legais que você vai refletindo no meio do caminho. Você consegue prestar atenção no teu trajeto, consegue vir ideias, você olha ao seu redor e você fala, nossa, eu nunca tinha enxergado isso, nossa, isso aqui me deu uma ideia. Então, é muito legal. Caminhar, pra mim, é um exercício, assim, maravilhoso. De verdade, é muito bacana. Outra coisa que eu faço é escrever 3 coisas que eu sou grata. Escrever 3 coisas que eu sou grata, por quê? Porque a gente geralmente esquece de praticar a gratidão. A gente não pratica gratidão de forma geral. Salvo aquelas pessoas que olham pra você e aí virou uma onda geral, né? Todo mundo, ai, gratidão, gratidão. Não, mas a gratidão ela tem que ser do fundo do seu coração. E a gratidão ela pode ser por coisas básicas, por coisas muito simples. A questão é, pelo que você é grato? Pelo que você é grata? Eu sou grata todos os dias que eu olho a minha cachorra, todos os dias eu olho pra ela e falo, filha, muito obrigada por você existir na minha vida. Muito obrigada por você me dar a oportunidade de passar a mão no seu pelo. E a cada vez que eu passo a mão em você, eu me acalmo. Então, eu sou grata por ela existir na minha vida. E assim vai. Todas as outras coisas pelas quais eu sou grata. Então, o que você é grata na sua vida? Faz esse exercício, mas escreve mesmo, escreve de verdade. Ao longo de um mês, você vai ver, nossa, eu tenho tantas coisas para agradecer, porque a gente tem muito mais a tendência de reclamar do que de agradecer. Então, se você parar para fazer esse exercício de gratidão, você vai ver como você é uma pessoa rica, como você tem coisas boas, tem bênçãos na sua vida, e você no dia a dia, muitas vezes, pode até não parar para prestar atenção. Experimenta adquirir esse hábito. E o último hábito que eu vou dizer pra vocês aqui, que é o 10º hábito, é um hábito de escrever as prioridades para o dia seguinte.
Eu falo isso por quê? Porque eu sempre bato muito na história da produtividade. E por que que eu digo isso? Porque durante muito tempo eu percebi que tinham muitas coisas que eu acabava procrastinando na minha vida. E ainda procrastino, tem algumas coisas que eu me exercito. Mas eu criei esses hábitos e eu percebi que a minha produtividade aumentou pelo menos em 70%. De verdade, isso foi muito bom pra mim. Então eu digo pra você, se você colocar no papel o que você pretende fazer para o dia seguinte, à noite o seu cérebro vai trabalhar e vai te ajudar a ter muito mais clareza dos passos que você tem que ter. E o melhor de tudo, você já começa o dia seguinte fazendo alguma coisa. Você já começa com um plano traçado. Porque senão, se você sentar na frente da sua mesa e falar, bom, legal, dia começou, e agora, o que eu vou fazer? Só aí você já perdeu no mínimo uma hora. Então, essas são as dicas, é isso que eu faço, esses são os meus hábitos, entre tantos outros, mas esses são os principais e eu gostaria que você ouvisse e se for útil para você, coloca na sua vida, conta aqui também o que você gosta de fazer. Ah, esqueci de uma coisa que eu adoro fazer. Eu leio muito de manhã. Então, assim, e ler muito não é ler muito tempo, eu leio sempre um pouquinho. Então, às vezes eu acordo e olho assim e falo assim, bom, tem uns minutinhos aí, vou ler, leio 5 minutos, 10 minutos, alguma coisa que me inspire, tem alguns livros que eu gosto muito, em algum outro momento eu posso colocar esses livros para vocês aqui, mas tem livros muito legais, eles inspiram muito e eu realmente adoro, grifo e utilizo eles no meu dia a dia. Então é isso, se você gostou, se inscreve, coloca aqui os seus comentários, ativa o sininho, eu tô produzindo conteúdo o tempo todo, a minha ideia é ajudar as pessoas a serem mais produtivas, mais felizes. Eu acho que empreender é um desafio muito grande e no que eu puder colaborar, esse é o que eu tô fazendo, tá bom? Então, obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!